Hoje estamos analisando um caso do meio do século XIX, então sente-se enquanto vamos para a Inglaterra. Celestina Elizabeth Christmas nasceu no 1º de julho de 1827, a quarta filha de uma distinta família de ourives, morando nas regiões norte de Londres, especificamente em Finsbury, muito perto do mais desejável bairro de Islington. Abençoada com uma criação privilegiada, seus pais, William e Elizabeth, garantiram que seus filhos recebessem uma boa educação. Celestina tinha um grande talento para a música e se tornou uma pianista talentosa, bem como professora de piano. Suas performances no renomado St. Martin's Hall, em Covent Garden, como parte da estimada escola de música John Huller, consolidaram seu status como um respeitado membro da comunidade artística. A jovem Celestina possuía um charme natural e parecia atrair amaras por onde quer que fosse. Ela criou um magnetismo não verbalizado que a tornava o centro das atenções, sem qualquer esforço intencional de sua parte. No entanto, essa fachada impecável desmoronou em 1845, quando, na tenra idade de 17 anos, a jovem senhora descobriu que estava grávida no 20º dia de dezembro daquele ano. Ela desafiou as expectativas sociais ao dar à luz uma filha ilegítima, a quem também chamou de Celestina. Devido às rigorosas normas sociais e adversidades enfrentadas por mães solteiras durante a era vitoriana, Celestina se encontrou em uma posição desafiadora, incapaz de criar a criança. A questão urgente surgiu: quem cuidaria do bebê? Foi rapidamente decidido que a pequena menina deveria ser confiada aos cuidados de uma mulher compassiva, conhecida por acolher crianças ilegítimas, chamada Senhora Julia Harrington. Embora Celestina tenha conseguido manter algum tipo de conexão com sua filha, uma vez que tudo foi organizado, parecia que a família havia enfrentado os desafios. Quando sua filha adolescente se tornou uma mãe solteira, a abordagem deles para a situação permitiu que evitassem os julgamentos negativos frequentemente associados a tais circunstâncias, e nos próximos anos a vida continuou normalmente para a família Christmas. Em 1854, Celestina conheceu o Sr. Carl Sommer, um imigrante prussiano que trabalhava como ourives. Na Londres de 1850, ourives talentosos eram muito requisitados, pois as classes média e alta prósperas buscavam uma abundância de produtos de prata. Este período proporcionou amplas oportunidades para os artesãos mostrarem sua expertise e atenderem aos crescentes desejos da clientela abastada. No verão de 1854, Carl e Celestina se casaram, e ela se tornou a Sra. Celestina Sommer. O casamento foi realizado na igreja de Santa Maria, paróquia de Islington, e depois eles se estabeleceram na rua Linton, número 18, nas proximidades. A princípio, o casamento deles estava cheio de contentamento, pois o casal continuou seu trabalho e seus compromissos na sociedade educada. No entanto, após um tempo, as coisas mudaram abruptamente. Na quinta-feira, 14 de fevereiro de 1856, Celestina fez uma viagem improvisada para Hackney, percorrendo cerca de 3 milhas. Seu destino era a residência da mãe adotiva de sua filha, Sra. Julia Harrington, uma senhora que residia na rua Peter, número 4. Com uma simples batida na porta, atendida por uma das filhas da Sra. Harrington, Celestina informou que estaria levando sua filha de volta e a colocaria para trabalhar. O motivo citado foi a tensão financeira, tornando difícil para ela continuar pagando as 10 moedas de prata por mês para a manutenção da criança. Ela informou a Sra. Harrington que conseguiria um bom emprego para a menina, que já tinha idade para trabalhar. Ela então levou sua filha de volta para sua residência na rua Linton, número 18. Os Summers contrataram uma empregada, a senhorita Rachel Mont. Ela era uma jovem diligente de 16 anos que trabalhava muito. Sua criação não foi fácil, mas ela sempre se levantou para enfrentar os desafios que a confrontavam. Ela tinha uma forte ética de trabalho e contribuía sinceramente para sua casa, incorporando resiliência e responsabilidade. Na noite de sábado, 16 de fevereiro, a jovem empregada adormeceu na cozinha quando foi acordada pela Sra. Summer, que lhe disse que ela deveria se retirar para a noite. Obedecendo, ela foi para a cama. Contudo, instantes depois, surpreendeu-se ao ouvir sua senhora deixar a propriedade, um acontecimento incomum, já que a Sra. Summer raramente saía tão tarde.
A jovem empregada encontrou-se incapaz de dormir e sua inquietação persistiu ao ouvir sua senhora retornar. Isso foi seguido por uma perturbação um tanto alta. Ela decidiu não se intrometer e permaneceu em seu quarto. No entanto, uma vez que o barulho cessou, a senhora Sommer veio ao corredor e gritou: "Rachel, você está na cama?" A jovem não respondeu. A senhora Sommer então entrou no quarto, iluminando-a com uma luz e cutucando seu rosto para garantir que ela realmente estava dormindo. Na manhã seguinte, Rachel levantou-se cedo em uma casa incomumente silenciosa. Curiosa sobre o distúrbio da noite anterior, ela decidiu investigar. Ela desceu silenciosamente as escadas em direção ao porão, mas lá uma visão horrível a confrontou. A filha de 10 anos de sua senhora jazia sem vida no chão. Atordoada, Rachel ficou momentaneamente incapaz de se mover, mas recuperou a compostura e voltou apressadamente para a cozinha no andar de cima. Era domingo, então ela estava esperando uma visita de sua irmã mais velha, uma jovem que também trabalhava como empregada chamada Rebecca. Por fim, a senhora Sommer se levantou e desceu as escadas. Rachel cumprimentou-a normalmente, escondendo qualquer conhecimento do perturbador segredo de sua senhora. Em vez de mencionar o que ela havia testemunhado no porão, ela lembrou taticamente a senhora Sommer da visita iminente de sua irmã. Ela conseguiu manter um senso de normalidade, apesar de sua própria apreensão após a perturbadora descoberta. Logo houve uma batida na porta e a senhora Sommer foi atender. Ela então gritou para sua empregada: "É sua irmã, mas não há peça para descer." Em vez disso, as irmãs se encontraram no corredor da frente e Rachel sussurrou o que havia acontecido na noite anterior e o que ela tinha visto no porão. De forma compreensível, sua irmã não acreditou na história. Rachel, no entanto, insistiu que era verdade. Após o retorno de Rebecca ao seu local de trabalho na Harvard Asher House, ela transmitiu a angustiante notícia do corpo no porão para sua senhora que, apesar de seu ceticismo inicial, ciente da gravidade da situação, contatou o policial às 4:30 da tarde na sexta-feira, 15 de fevereiro. A polícia chegou à rua Linton, número 18, em Islington. Eles revistaram a casa e logo descobriram o corpo de uma jovem menina. Ficou evidente que sua garganta havia sido cortada? Eles também encontraram um vestido preto com manchas de sangue que havia sido lavado e escondido debaixo de uma cama. Celestina e seu marido se viram sob suspeita e foram presos sob a acusação de assassinato. O inspetor Edward Hutton, juntamente com o sargento Edwin Townsend, assumiu a custódia do casal, escoltando-os até a delegacia de Hoxton para mais interrogatórios. Ocorreram 2 audiências perante o magistrado William Corey, ambas nos tribunais policiais de Clerkenwell. A menina morta foi identificada como filha da senhora Celestina Summer e a polícia deduziu que o motivo do assassinato era para que a vergonha não recaísse sobre a senhora Summer e seu marido. No entanto, logo se estabeleceu que o Sr. Carl Summer estava de fato fora de casa na noite do assassinato. Ele nunca havia conhecido o filho ilegítimo da esposa. A testemunha-chave foi a empregada Miss Rachel Mount, que relatou uma sequência arrepiante de eventos. Segundo seu depoimento, ela encontrou a jovem garota na sexta-feira, 15 de fevereiro, e no dia seguinte, quando a ouviu conversando com a dona da casa. Ela contou ao inquérito que do seu quarto ouviu uma conversa entre a senhora Summer e sua filha que aconteceu na cozinha. A senhora instruiu a garota a ir para o porão, mas em vez de ir imediatamente, a garota hesitou e sua mãe perguntou se ela estava com medo, ao que a garota respondeu: "Eu não estou com medo, mas é um lugar estranho para mim. Eu nunca estive aqui antes." A senhorita Mount continuou a dizer que ouviu a garota gritar: "Alguém quer cortar minha garganta", e a senhora retrucou: "Suponha que eu fosse cortá-la." Ela então ouviu a garota dizer: "Então você quer me matar?", seguido por assassinato. A senhorita Mount disse que a garota gritou isso várias vezes, antes de ela gritar: "O diabo vai te pegar, você vai me matar, estou morrendo." Ela acrescentou que a pobre criança fez um barulho horrível, como se respirasse com dificuldade, e a senhora mandou ficar em silêncio.
A senhorita Mudd, com os lábios agora tremendo e visivelmente perturbada pelos eventos angustiantes, afirmou que a senhora então foi para a cozinha e andou de um lado para o outro por alguns momentos. A senhorita Mudd enfatizou que nunca mais ouviu a garota falar ou gritar novamente. A empregada acrescentou que o mestre da casa estava ausente durante este período e só retornou à 1 da manhã. Ela disse que tinha certeza disso, pois após os eventos anteriores, ela não conseguiu dormir de jeito nenhum naquela noite. O cirurgião divisional Sr. George Coward foi outra testemunha. Ele detalhou a gravidade dos ferimentos da criança, dizendo que eles foram a causa direta de sua morte. Ele afirmou que essas lesões só poderiam ter sido infligidas por outra pessoa e que a jovem garota não teria a capacidade de se infligir tal dano. Após esse depoimento mais perturbador, o júri citou Celestina Sommer como cúmplice na morte de sua filha e o juiz disse a ela que seria julgada no Old Bailey pelo crime de assassinato. Após o inquérito, em uma reviravolta muito estranha dos eventos, como testemunha crucial, a senhorita Rachel Montes voltava para casa com sua irmã. Infelizmente, as duas jovens senhoras se viram perseguidas por uma multidão agitada na direção da rua Arlington. Em uma manobra rápida, o policial Townsend e seu colega, sargento George Beckley, conseguiram escoltar as meninas através de uma porta dos fundos do pub Ryden Arms. Mesmo com a fuga, a multidão continuou as perseguições. Isso forçou os dois oficiais a virar e enfrentar a multidão enfurecida perto de uma ponte. Eventualmente, dois transeuntes ajudaram a guiar as irmãs em segurança para casa por rotas separadas. Celestina fez 2 aparições em um tribunal criminal central no Old Bailey. Durante a primeira sessão, o único testemunho veio do policial Horn, que acompanhou a acusada à prisão. Em seu relato, ele revelou uma revelação significativa de que a acusada havia lhe dito que realmente havia matado a criança, pois seu marido não concordava mais em pagar o pagamento semanal para a Sra. Harrington, a senhora que havia sido responsável pela menina desde seu nascimento. A audiência foi adiada para permitir que o Conselho de Defesa fizesse mais investigações a respeito da acusada. O julgamento realmente ocorreu na quinta-feira, 10 de abril de 1856, perante o Sr. Juiz Creswell e o Sr. Juiz Crompton. A Sra. Sommer estava muito nervosa. Apesar de ter 28 anos, ela parecia uma criança no banco dos réus. Ela estava pálida e fraca, levando o juiz a permitir que ela se sentasse durante o processo. Mais tarde, foi feito um pedido para que ela recebesse sal de cheiro do carcereiro. Sua postura retratava o peso das acusações das quais ela era acusada. A atmosfera do tribunal estava tensa e testemunhava a tensão em torno da mulher, enfrentando as implicações de um ato hediondo. O julgamento, porém, espelhou a investigação prévia. O depoimento crucial foi novamente entregue pela Sra. Somers Maid. Rachel Mon, de 16 anos, e o cirurgião divisional Sr. George Coward forneceram um relato médico detalhado sobre a extensão dos ferimentos da criança. O inspetor de polícia Hutton, juntamente com o sargento de polícia Townsend e o policial Horn, também foram testemunhas e contribuíram para a narrativa abrangente em torno do caso. A Sra. Julia Harrington contou sobre uma menina alegre e feliz que viveu feliz com sua família nos últimos 10 anos. Ela disse que a criança falecida nasceu em minha casa e eu a criei. A prisioneira Celestina Sommer é sua mãe. Eu cuidei da criança até fevereiro, quando sua mãe a levou, dizendo que a colocaria com sua irmã na rua Murray. Ela acrescentou que o nome da criança falecida é Celestina Christmas, com 10 anos e meio de idade, e que sua mãe a apoiou financeiramente, fornecendo quantias variáveis, sendo a mais recente de meio coroa por semana. A Sra. Harrington continuou a dizer que nunca recebeu apoio de mais ninguém e que não tinha conhecimento de quem poderia ser o pai da criança. Um novo testemunho, do Sr. Charles Grober, da rua Murray, número 16, forneceu um depoimento crucial durante o julgamento. Ele relatou ter visto o corpo sem vida da menina no número 18 da rua Linton. Na segunda-feira após a morte, o Sr. Grober revelou que a última vez que viu a criança viva foi no sábado à noite, 16 de fevereiro, quando a Sra. Sommer a levou à sua residência e disse a ele que havia conseguido um emprego para a criança com um verdureiro e estava prestes a levá-la até lá.
Porém, o Sr. Grober não estava convencido e decidiu seguir discretamente a Sra. Sommer quando ela saiu de sua propriedade. Ao fazer isso, ele observou que, em vez de ir a um verdureiro, ela de fato retornou à sua residência no número 18 da Rua Linton. A convergência desses testemunhos pintou uma imagem vívida para o tribunal, com cada pedaço de informação adicionando camadas adicionais a essa história mais trágica. Foi relatado nos jornais que Celestina Sommer parecia estar sofrendo de uma intensa agonia mental e, em alguns momentos, durante o processo, estava dominada pela tristeza. Quando o julgamento terminou, o júri deliberou por meros 15 minutos antes de decidir que a senhora Celestina Sommer era culpada do crime de homicídio doloso de sua filha. Após o veredito, a senhora Sommer desabou quase até o chão. O juiz Crompton, então, colocou o capuz preto e proferiu a inevitável sentença de morte por enforcamento, apesar da notoriedade em torno de Celestina Sommer e seu terrível crime. Ela recebeu algum apoio, focado principalmente em se ela era ou não de fato insana. Seu advogado de defesa não alegou insanidade, mas o crime foi cometido durante um período em que houve discussões acaloradas na Grã-Bretanha entre advogados e médicos sobre o que constitui insanidade em casos criminais. A comunidade médica estava dividida e não havia uma definição clara ou um conjunto de regras para considerar a insanidade como um fator em atos criminosos. As regras de McNaughton, introduzidas em 1843, visavam abordar essa incerteza, mas permaneceram controversas. No entanto, muitas pessoas acreditavam que, neste caso, o crime foi bem planejado e premeditado. Portanto, não se alinharia com o que muitos pensavam ser um crime cometido por uma pessoa insana. Um cavalheiro chamado Sr. Alfred Diamond, que é secretário da Sociedade para a Abolição das Penas de Morte, apoiou ativamente a Sra. Sommer, tanto que seu advogado, Sr. Charles Octavius Humphreys, apresentou um recurso ao secretário do Interior, Sir George Grey, que eventualmente interveio e comutou a sentença de morte para transporte e posteriormente para servidão penal perpétua. A Sra. Sommer não seria enforcada por seu crime. Foi de fato no dia da execução programada que Celestina ouviu a notícia de seu indulto, embora a documentação oficial tenha chegado no dia seguinte. No entanto, a falta de divulgação sobre por que Sir George Grey tomou essa decisão desencadeou críticas significativas, levando vários segmentos da sociedade a exigir uma explicação. Earl Granville, um político muito importante na época, confirmou que o ministro havia registrado suas razões para comutar a sentença em uma carta, uma prática comum, mas o conteúdo desta carta nunca foi tornado público. Houve muito debate sobre sua absolvição e muitas pessoas acreditavam que ela só teve sua sentença comutada porque era uma mulher. O clamor público sobre o que parecia ser sua evasão da justiça ecoou em todo o país e até globalmente. A Sra. Sommer tornou-se uma figura central nas discussões sobre crime, pena de morte, insanidade e criminosas. Além dos debates parlamentares e comitês selecionados, foram escritos artigos de jornal que muitas vezes alimentavam a preocupação do público de que os tribunais favoreciam as prisioneiras. A imprensa internacional dedicou muitas páginas à história da Sra. Sommer, que inadvertidamente a transformou de uma simples assassina para uma figura super reconhecida e difamada mundialmente. Apesar de sua notoriedade percebida, Celestina Sommer passou os próximos anos se movendo pelo sistema penal britânico. Ela começou em Newgate, compartilhando uma cela com outras assassinas, como Elizabeth Ann Harris e Mary Alice Segal. Depois disso, ela foi transferida para Millbank e acabou na prisão feminina de Brixton, onde sua saúde física e estado mental se deterioraram rapidamente. Ela foi posteriormente transferida para o asilo lunático Fisherton House. Celestina Sommer morreu aos 31 anos, no dia 11 de abril de 1859. A autópsia revelou sinais de derrame, possivelmente por danos cerebrais. Apesar disso, persistiram debates sobre se ela havia escapado injustamente da justiça. Ela foi enterrada no dia 16 de abril de 1859 no novo cemitério municipal em Fisherton. Seu túmulo foi marcado por uma placa de pedra. No entanto, hoje não há indicações visíveis de seu local de sepultamento.
Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem quaisquer comentários ou feedback que possam ter. E espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase